E a nova âncora fiscal que pode substituir o teto de gastos será apresentada ao governo Lula na próxima semana. A ministra Simone Tebet garante que o novo arcabouço fiscal vai agradar a todos, inclusive o mercado financeiro. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a nova regra fiscal seja vista pelo Copom com segurança para começar o processo da queda da taxa básica de juros. Para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o professor da Escola de Economia da FGV, Rogério Mori. Rogério Mori ou Rogério Mori? Já comecei aqui me atrapalhando. Mori, bom dia para você, Rogério. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Já quero sua análise em relação a esse projeto. O que o governo pretende, enfim, em relação a essa regra da nova âncora fiscal? O que dá para a gente conseguir extrair disso? Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Nós estamos caminhando aí para, eu diria, acho que a quarta regra fiscal que a gente está tendo desde o início do real, né? Se a gente voltar ali para trás, em 95 a gente teve a Lei Camata, que limitava a despesa com o pessoal dos estados em 60%, a União 50%. Essa Lei Camata ela foi incorporada na Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um avanço, né? Ela já embutia uma série de dispositivos para limitar gastos, quer dizer, o governo não poderia criar um gasto sem que ou ele cortasse de outro lugar ou criasse uma receita recorrente, né? Se fosse um gasto permanente. O Senado impunha limites para o endividamento e também o avanço aí na ideia de crime de responsabilidade fiscal para entes, né, do governo que façam crimes, como o que a gente viu ali que acabou levando até indo para o impeachment, né, ali em 2016. O teto de gastos foi um avanço muito importante, né? Porque se você olhar de 97 a 2015, as despesas do governo cresceram bem acima da inflação, bem acima do PIB, o governo cada vez mais gastando. E aí o governo Temer, em 2016, criou o teto de gastos por 20 anos, querendo criar uma amarra, né? Uma camisa de força, onde o governo não poderia gastar mais, corrigindo apenas pela inflação. Esse novo teto, né, ele vai ser uma coisa completamente diferente, né? O teto de gastos, como a gente tinha, ele na verdade ele pressupunha que o governo fosse forçado a aumentar a sua produtividade, quer dizer, fazer mais e melhor gastando menos. Por trás disso, você teria que ter uma reforma administrativa, uma modernização do Estado brasileiro para comportar, né, essa estratégia. Algo que não foi feito, poderia ser feito, né? Nós fomos atropelados pela pandemia em 2020, poderia ter sido feito e não foi feito, né? Então, agora voltamos aí de uma nova orientação que vai para uma âncora fiscal que vai acabar com essa limitação, como a gente já viu, e vai ser por lei, né? Não mais por emenda constitucional. Rogério, nesta semana aqui em São Paulo, na Associação Comercial, né, falando para empresários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi questionado sobre isso. Ele garantiu que houve um acordo lá atrás, na virada de 22 para 23, para esse estouro do teto de gasto. Houve um acordo com a antiga Câmara e Senado, né, à época, para pagar o auxílio que virou Bolsa Família novamente de R$600, mas que houve, então, um acordo que o governo iria enviar esse projeto e que ele seria factível, seria importante e também haveria o equilíbrio fiscal aí, não ficaria aí muito frouxa essa regra. Então, a gente sabe que também, além de apresentar, tudo isso pode ser mudado pelo Congresso, que vai avaliar justamente essa medida do governo. Pode, uma boa regra, né? Qualquer regra de governo, para ela funcionar e ser boa, ela tem que ser simples, previsível e ter consequências para o seu descumprimento, né? Então, isso era bom do lado do teto de gastos. Por quê? Porque ele era simples, né? Bastava você corrigir pela inflação, né? Previsível, e tinha consequências muito claras, né? Então, você ter uma nova regra, é importante que ela tenha essas características, né? O que hoje, o próprio FMI, ele soltou um artigo recentemente, no final do ano passado, dizendo que as regras têm que ser estáveis, têm que ser flexíveis, né? Quando você tem um choque do tipo que a gente enfrentou da pandemia, onde você teve que ter até o orçamento de guerra, né? Você tem que ter transparência, prever riscos e tem que ter instrumentos de checar
e avaliar como essa regra está sendo cumprida, né, e com consequências muito claras. Então, esse tem que ser um desenho que permeie essa nova regra. Agora, o que fica muito claro, né, ela vai ser uma regra que ela vai ter aí na sua direção um aumento de gastos e aquilo que a gente já está vendo, né, um aumento de carga tributária. Eu acho que vai embutir nisso, que a meu ver independentemente da regra, mas do ponto de vista econômico, ela é inferior ao teto de gastos, né? O teto de gastos poderia ter sido reformado, incorporando não só a correção da inflação, mas uma correção da tendência de crescimento do PIB brasileiro, que seria de 2% ao ano, o que daria espaço aí para você ter, em momentos que a economia está crescendo muito, gerar superávites que reduziriam a dívida pública, né? E em momentos que a economia está em recessão, o governo aumentar seus gastos para fazer frente a essa recessão. Quer dizer, como o cidadão comum que tem aquele momento em que ele está ganhando mais, um dinheiro a mais, ele faz o quê? Ele guarda, exatamente porque em algum momento ele vai ter uma situação ruim, né, na vida e que ele vai ter que usar esse recurso. Então, seria mais ou menos isso que seria uma regra interessante do ponto de vista do governo. Rogério, nosso comentarista Roberto Mota também participa dessa conversa. Roberto, pode fazer sua pergunta. Professor, eu achei muito interessante a sua colocação, né? Que as regras têm que ser simples, previsíveis e ter consequências claras. Mas a gente vive hoje, no Brasil, um tempo em que previsibilidade está se tornando raro, né? Muito difícil ver o que vai acontecer amanhã. E consequências também depende de quem faz o quê, né? Porque para algumas pessoas as consequências vêm rapidamente, para outras parece que há mecanismos para se criar uma enorme flexibilidade. Juntando-se isso à visão desenvolvimentista, né, que é expressa de uma forma bastante clara por vários interlocutores do governo, o senhor acha que existe possibilidade de criação de algum mecanismo que seja uma evolução, né? O senhor mencionou aí a Lei Camata, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos, a gente podia dizer que houve uma evolução, né? Existe chance de vir alguma coisa tão boa ou melhor quanto essas medidas que já vieram anteriormente? Não. A meu ver, o que está sendo desenhado, ele vai ser menos potente do que o teto de gastos, né? Até porque, vamos lembrar que o teto de gastos era uma emenda constitucional e esse novo marco fiscal ele vai ser por lei, quer dizer, muito mais fácil de ser alterável, muito mais sujeito aí a mudanças ou, eventualmente, algo que o governo queira fazer, né? Quando nós estamos falando de lei, a maioria simples, PEC, emenda constitucional, é uma coisa muito mais complexa, né? Então, o teto de gastos ele tinha uma potência maior, exatamente porque ele preenchia esses 3 critérios que eu acabei de mencionar. Esse novo arcabouço, ele vai ser via de lei, quer dizer, então é muito mais simples de você alterar, não é muito claro, né, se você vai ter alguma ainda consequência muito grande, e se essa consequência por lei você pode alterar em qualquer momento dentro da Câmara e do Senado, fica muito mais simples fazer isso por maioria simples, né, do que por emenda constitucional. Então, ao meu ver, eu acho que assim, a leitura do mercado, inicialmente, ela vai ser boa, porque hoje nós não temos nenhum marco fiscal, mas como você mesmo mencionou, nós estamos numa orientação desenvolvimentista por aumento de gastos, eu acho que vai caminhar nessa direção, e também por aumento de carga tributária, né? Então, para mim, o conjunto da obra, obviamente, não é uma evolução, é uma involução em relação ao que a gente tinha até agora. Rogério, na sua avaliação, quais serão as dificuldades do governo em aprovar esse novo arcabouço fiscal no Congresso? Eu acho que o governo, a meu ver, nesse momento, ele ainda está um pouco surfando, né, aquele ativo que ele traz das urnas. Ele tem um governo que vem de uma eleição, ele ainda tem alguma força. Eu imagino que o que vai acontecer tanto na Câmara quanto no Senado, eventualmente são ajustes ali pontuais que vai ser aí do próprio interesse dos parlamentares. Eu não acredito que vai haver uma grande dificuldade do ponto de vista do governo neste momento em aprovar esse novo marco, né? Até pela própria configuração que a gente está vendo aí dentro daquilo que está se desenhando nas duas casas. Nós conversamos com Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV, sobre essas regras aí, sobre o novo arcabouço fiscal. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Volte sempre. Obrigado. Quando se precisar é só chamar. Um abraço. Até. Bom dia.